espada agora e abre ela no livro de Êxodo. Êxodo 14. Êxodo 14. Versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Hairode, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Amém? Fecha os teus olhos nessa noite. Pai, ministra, Senhor, em cada coração que está aqui hoje. Ministra também, Pai, ao meu coração. Fala comigo também, meu Senhor. Usa-me, Pai, como serva, como uma mulher, Pai amado, que é usada diante de Ti, para pregar o Teu Evangelho, Senhor. De mim eu nada tenho, Pai, nada possuo, mas em Ti, Senhor, eu posso tudo. Nesse momento, Pai, eu diminuo. Nesse momento, Senhor, eu vou ao pó, Pai, para que o Teu nome seja glorificado nessa noite. Para que o Teu nome, Pai, seja exaltado nesse lugar, Pai. Para que o Teu nome, Pai, seja glorificado em todas as nações. Para que o Teu Evangelho chegue, Pai, para aquele que ainda não ouviu, através dessa mensagem, Pai. Fala, Senhor, ministra, Pai, o Teu poder, a Tua glória e a Tua unção, e usa-me, Senhor, usa-me, Pai, nessa noite, e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, igreja. Toma teu assento. Essa passagem, Deus falou comigo sobre persistência. Deus também falou comigo sobre quando as adversidades acontecem. Quando as adversidades elas vêm. Quando acontece algo na nossa vida e nós muitas vezes achamos que não tem mais saída. Quando diante de nós acontece algo que nós achamos que aquilo ali é para a morte, que aquilo ali não vai mais, não tem saída. Quando o povo saiu do Egito, o Senhor fala na palavra que eles estavam indo e Ele disse assim: diga aos filhos de Israel que voltem, que voltem. Então eu imagino que eles estavam indo em uma direção e o Senhor mandou eles voltarem e irem por outro lugar. O Senhor mudou o caminho deles, o Senhor mudou o rumo deles. E quantas vezes na nossa vida o Senhor muda a nossa rotina? Quantas vezes nós estamos indo e o Senhor nos faz pegar um outro caminho? Ou quantas situações acontecem na nossa vida, aonde nós olhamos e nós olhamos para aquilo ali, e diante dos nossos olhos naturais, nós não vemos mais saída. Diante dos nossos olhos naturais, nós estamos sozinhos. Nós achamos que não tem mais o que fazer. Nós achamos que o único caminho talvez seja fugir. O único caminho talvez seja muitas vezes para alguns desejar a morte. Para outros desejar mais não aquele momento. Para outros desejar não mais estar naquele lugar. Para muitos chegar diante de uma situação dessas e não saber mais o que fazer. Porque aí você começa... Dentro de ti, as tuas emoções começam a falar mais alto. E em muitas pessoas o medo fala
Alguns são dominados pelas emoções, outros são dominados pelo pânico. E aí o que fazer? Eu controlo as minhas emoções ou eu controlo o meu pânico? Eu controlo as minhas emoções ou eu entro no desespero do medo? Porque muitas vezes o medo, o pânico vai te fazer tomar atitudes totalmente erradas. Mas as tuas emoções, quando elas não estão alinhadas, elas também fazem nós tomar decisões erradas. E foi o que aconteceu com esse povo, que muitas vezes não conseguia controlar as emoções deles. Aonde ali, diante daquele mar, quando eles chegaram, eles tiveram medo. Porque aos olhos naturais deles, eles não tinham mais saída. Eles não sabiam mais o que fazer. E hoje em dia, nós precisamos controlar as nossas emoções. Nós vemos hoje um mundo, e não é só uma cidade, não, é um mundo aonde as emoções são difíceis de controlar, aonde muitas vezes é difícil de controlar a ansiedade, aonde às vezes é difícil de controlar, às vezes até mesmo o medo que a gente sente por alguma situação que vem e chega na nossa vida como uma tempestade que parece que vai destruir tudo. Como é difícil controlar. Existem hoje situações, pessoas que perderam a essência, a vontade até mesmo de estar na igreja. Perderam a vontade de estar na casa do Pai, naquele que criou, naquele que gerou, naquele que nos colocou dentro do ventre da nossa mãe, que nos formou lá dentro como essência, como imagem, como semelhança. Porque muitas vezes as emoções falam mais alto, e aí dá aquela vontade, e vem aquela na tua mente, você não precisa ir, porque ficar em casa muitas vezes é melhor. E aí às vezes vem uma dor de cabeça, às vezes vem uma questão de saúde, e muitos acabam ficando em casa. Muitas pessoas perderam a essência do primeiro amor, a essência de estar diante do Senhor, de se prostrar na presença do Pai. Existe algo que esses dias nós conversávamos lá em casa, e nós chegamos num comum acordo, que infelizmente hoje, você tem que avisar muitas pessoas do dia do culto, porque se esquecem do dia do culto, porque é o culto para o Senhor. Os dias do culto não mudam, o que mudam são os eventos, os encontros extras, mas dia de culto é sagrado, é toda sexta e todo domingo, nós estamos aqui, toda sexta e todo domingo tem culto, e existem pessoas que esquecem do dia do Senhor, esquecem desse dia de estar na casa do Pai, e se preocupam às vezes em estar no mundo, em fazer coisas do mundo, e não se preocupam em estar aqui, se preocupando com a sua própria salvação, se preocupando em buscar, em se alimentar, em se renovar, em buscar a presença do Pai, em estar buscando esse renovo diário, dia após dia, em estar buscando a presença dEle, em buscar essa intimidade, porque mesmo com dor, mesmo doente, mesmo fracos, mesmo às vezes sendo carregados, porque às vezes a gente sai de casa carregado, a gente sai de casa com vontade de ficar em casa, mas quando nós chegamos na igreja, quando nós sentamos, ouvimos a palavra, oramos, aquele é
o melhor culto. Porque é naquele culto onde o Senhor nos renova, é naquele culto onde nós diminuímos, que o Senhor nos faz forte, nos levanta. É naquele culto onde o Senhor ministra a melhor palavra sempre para a nossa vida. E aí nós dizemos, por que eu não tinha? Se eu tivesse ficado em casa, não teria sido tão bom. Mas muitos não entendem o quanto é bom estar na presença desse Pai. E que os dias do Senhor são sagrados, que a gente não precisa avisar, que nós temos que nos conscientizar que aquele momento é o momento onde nós vamos buscar a presença dEle, aonde nós vamos buscar o renovo dEle. Muitas situações na nossa vida, Deus muda. Para esse povo no Egito, Deus mudou o rumo deles. Deus fez com que eles voltassem, e fossem para outro caminho, aonde eles chegaram em outro caminho. Então lá no versículo 4, coloca o 4 para nós. Olha o que o Senhor diz. E Deus disse assim: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os que persiga, e serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o seu Deus. E eles assim o fizeram. O Senhor endureceu o coração dos Faraó. O Senhor endureceu o coração de todo aquele exército. Aí vocês imaginam, igreja, 2.000 pessoas diante do Mar Vermelho, 2.000 pessoas diante daquele mar, olhando para aquela situação e achando que não teria mais saída, chegando ali e dizendo para Moisés: nos trouxeste aqui para a morte, nos trouxeste aqui e agora seremos derrotados. Se tivéssemos ficado lá como escravos, estaríamos melhor, mas aqui vamos ser derrotados diante do exército do Faraó, porque o Senhor endureceu o coração dele, porque o Senhor endureceu o coração do exército. Então aquele povo começa a ouvir todos aqueles cavalos de guerra, com toda a fúria, com toda a raiva que existia dentro deles, prontos para matar o povo de Deus, prontos para derrubar aquele povo de Deus, prontos para isso. Vocês imaginam a fúria que existia dentro do Faraó? Olha o versículo 6. Versículo 6 diz assim: e Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. O Faraó preparou todo o exército dele, todo. Ele pegou os melhores homens que ele tinha, os melhores em batalha, aqueles que derramavam sangue, que não tinham piedade em matar, que não tinham compaixão, porque se tivessem que matar uma criança, eles matariam. Se tivessem que matar a mulher, eles matariam. Porque dentro deles o Senhor havia endurecido o coração de Faraó, e havia endurecido o coração do exército de Faraó. E ali eles estavam prontos para serem derrotados. Um povo que foi escravo, um povo que nunca pegou numa arma de batalha, um povo que não conhecia uma espada no pegar, que não sabia o que era uma espada, apenas de olhar, porque não sabia, porque não foi treinado para a batalha, foi treinado para ser escravo, foi treinado para construir, foi treinado para ali, para servir ao Faraó.
para ser humilhado por aquele povo, para ser pisado por aquele povo. Esse era o povo de Deus naquela época. E esse povo de Deus, quando Moisés chega e leva esse povo até aquele lugar. Então eles chegaram naquele lugar. Deus preparou aquele lugar para eles. E quando eles chegaram ali, eles ficaram com muito medo, porque eles estavam diante de uma adversidade, diante de um problema que aos olhos naturais não tinha solução, que aos olhos naturais não tinha mais o que fazer. A única coisa que restava talvez fosse a morte. Aos olhos naturais era a morte. Aos olhos naturais eles não sabiam mais para onde correr, para o que fazer. Então eles ficaram com muito medo. E o medo muitas vezes dentro de nós faz a gente falar bobagem. O medo faz a gente murmurar. O medo faz a gente reclamar. O medo faz a gente falar coisas que nem a gente quer falar. Mas é pela situação de medo, de desespero, que nós murmuramos. E foi o que esse povo fez. Eles murmuraram. Versículo 11 e 12, olha o que nos diz. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Olha a bobagem que eles falaram. Ali eles não estavam confiando no Deus vivo, no Deus que cura, no Deus que liberta, num Deus que livra do cativeiro, num Deus que transforma. Porque se Deus levantou Moisés para tirar aquele povo, é óbvio que Deus não deixaria eles morrer naquele lugar. É óbvio que Deus não deixaria eles morrer no deserto, e ainda mais pelas mãos dos egípcios, a qual eles foram escravos por tantos anos. Mas eles murmuraram tanto por causa do medo, porque a mente deles começou a se envolver de uma certa forma, aonde o medo e o pânico começou a tomar conta deles, aonde talvez a mãe segurava o filho, e talvez fosse aquele último momento de dizer: e agora? Tenho que entregar o meu filho para que tenha a cabeça decepada, tenho que entregar minha filha para que morra, tenho que entregar meu marido e eu, para que nós possamos morrer. Não teria sido melhor continuar escravo do que morrer? Essa foi a mentalidade do povo quando eles tiveram medo dentro deles. Porque o medo, ele nos faz recuar. O medo faz a gente voltar para trás. O medo faz a gente se afastar de Deus. O pânico faz a gente até mudar alguma coisa. O pânico faz a gente mudar o trajeto, e a gente recua para trás. A gente recua e a gente volta para o lugar de desespero. A gente recua muitas vezes como eles queriam recuar. Deus nos tira do deserto. Deus nos tira daquela vida miserável que muitas vezes a gente vivia. E muitas vezes o medo e o pânico tomou conta por causa de uma situação que veio na nossa vida. E aí nós voltamos para trás e achamos que ser escravo de Satanás era melhor do que ser servo de Deus, por causa de uma provação que muitas vezes acontece,
ou por algumas situações, ou por algum deserto que muitas vezes a gente passa. O medo nos faz recusar, o medo nos faz recuar. Mas nessa noite o Senhor te diz: não recue, seja persistente, porque o Senhor é contigo, e Ele vai te levantar, e Ele vai te erguer, amém? Parece que muitas vezes Deus, Ele endurece corações de pessoas. Deus às vezes endurece corações de pessoas, e muitas vezes pessoas que estão próximas de você. Ele coloca dentro do coração de algumas pessoas o endurecimento, para que essas pessoas te humilhem, para que essas pessoas te caluniem, para que essas pessoas pisem em você, para que você sinta medo, para que você possa recuar, para que você não prossiga para o alvo, para que você desista, para que você entre em pânico, e para que você não chegue no propósito que é alcançar a soberania do Senhor. É isso que muitas vezes Deus faz com pessoas. Ele endurece alguns corações para que nos coloquem para baixo, para que a gente se sinta humilhado muitas vezes, para que a gente se sinta incapaz, para que a gente chegue e diga: realmente eu não sou capaz. Mas aí chega um Deus e te diz: não, eu te digo que nós somos capazes sim. Não recue, persista até o fim, enfrente o teu medo, porque eu vou te dar vitória, amém? Enfrente o medo, porque eu vou abrir os olhos espirituais daquela pessoa, e tudo aquilo que um dia foi humilhado na tua vida será glorificado através do meu nome, para que o nome do Senhor seja glorificado. Ele faz com que a gente passe por situações de adversidade, para ver se realmente nós seremos persistentes, porque poucos são os que persistem, poucos são os que não caem, poucos são os que caem e levantam e permanecem firmes, chorando, muitas vezes chorando, com dor no coração, com doença às vezes no corpo, mas segue firme e não desanimam e não recuam. E muitas vezes é esse que muitas vezes anima o outro, encoraja o outro, para que juntos possamos alcançar o trono, para que juntos possamos chegar na glória, para que juntos possamos herdar a coroa da vida eterna que está preparada para nós. Primeiro item: enfrenta o teu medo. Enfrenta o teu medo. Olha o que nos diz em Ezequiel 2:6. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles te disserem, mesmo que você esteja entre sarças e espinhos, que escorpiões, não tenha medo do que eles te disseram, nem se assuste com o rosto deles, porque eles são rebeldes. Não tenha medo desse tipo de pessoa que tenta te colocar para baixo, de pessoas que tentam te colocar medo, mesmo que você esteja entre espinhos, escorpiões, entre as sarças. Não tenha medo, porque esse tipo de pessoa não é filho. Esse tipo de pessoa ainda não é filho. Esse tipo de pessoa ainda não entendeu o chamado de Deus. Esse tipo de pessoa é rebelde. Esse tipo de pessoa ainda não entendeu o chamado, ainda não entendeu o id, ainda não sabe o que é o amor ao próximo. Porque o dia que Deus pegar verdadeiramente essa pessoa vai se converter e vai mudar, porque quem muda é o Espírito Santo,
não é nossa. Joel 2:21 nos diz: não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Amém? Alegrem-se, alegrem-se mesmo com medo, alegrem-se mesmo passando por situações difíceis, porque é o Senhor que vai exaltar, porque Ele fez e vai fazer grandes coisas. Olha para trás e veja quem tu eras e quem tu é hoje. Imagina quem tu serás daqui a 5, 10, 15 anos. Olha o que Deus já fez e o que Deus ainda vai fazer, porque Ele nos diz que o melhor dessa terra, Ele vai derramar sobre nós. O melhor dessa terra Ele vai dar para nós, filhos dEle, filhos dEle. Enfrente os teus medos, amém? Não deixa as coisas ruins te dominarem, não deixa as pessoas te paralisarem, não deixa os medos fazerem com que você recue, não deixa as tuas emoções fazerem com que você não vá à casa do Pai, não deixa com que as tuas emoções te paralisem. Quando tudo isso vier, busque a presença dEle, porque Ele virá e Ele vai derramar o seu poder e a sua glória, amém? Segundo ponto, clame. Não desista de clamar, não desista de orar, mesmo fraco, mesmo sendo difícil, mesmo caído, mesmo de arrasto, mesmo não tendo mais forças, apenas clame, apenas erga a tua voz, para que o Senhor possa ouvir o teu clamor, porque Ele escuta o clamor dos filhos, Ele escuta, e Ele escuta quando nós não desistimos de clamar. O versículo 13 nos diz assim, lá de Êxodo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que Deus dará a vocês. Por isso não desistam, clamem sempre em alta voz, para que o Senhor escute o teu clamor, para que o Senhor escute as tuas orações. É clamando que o Senhor vai fazer você vencer todos os medos, porque a tua mente pode tentar te paralisar, o teu medo pode tentar te paralisar, mas não desista. Clame ao Senhor em todo tempo, clame em todo tempo, clame. Êxodo 3:7, olha o que o Senhor nos diz em Êxodo 3:7. Certamente vi a aflição do meu povo que estava no Egito, ouvi o clamor por causa dos seus feitores e conheço o sofrimento. Foi por causa disso aqui que o Senhor tirou eles do Egito. Foi por causa disso aqui que o Senhor levou eles para este lugar, aonde o Senhor desviou o caminho deles e colocou eles diante do mar. Porque, Senhor, Ele ouviu, Ele viu a aflição daquele povo. O Senhor vê as nossas aflições. O Senhor conhece e sonda cada coração. Ele conhece quando o nosso coração está aflito. Ele conhece quando nós clamamos a Ele. Ele sabe quando os nossos inimigos se levantam e quando nós estamos sofrendo. Ele escuta o nosso clamor e Ele vem com respostas para nós que somos o seu povo. A única coisa que Ele pede é clame, clame a Ele.
para que o teu medo não venha te paralisar. Mas o que fazer? Porque muitas vezes, quando nós achamos que estamos livres de uma batalha, a mesma batalha volta. O que fazer quando nós achamos que aquela provação acabou? Quando aquela luta chegou ao fim, e a gente diz assim: ai, agora eu posso respirar. Nossa, essa tempestade passou, essa luta chegou ao fim. Aí não dá nem um dia, olha, nem horas, e se levanta uma luta igual a outra, ou até pior às vezes. E o que fazer nessa situação? O que fazer quando a luta se levanta e a gente olha e diz: pá, Senhor, acabei de passar por ela, de novo, Pai, de novo, a mesma luta, a mesma dor, o mesmo sofrimento, a mesma aflição. Parece o povo lá do Egito. Antes era escravo do Egito, mas agora a gente passa pela mesma luta de novo, Senhor. O que tu queres? Aonde tu queres chegar, Senhor? O que tu queres de mim? E por que passar pela mesma prova? Aí o Senhor vem e te diz: apenas clame, apenas clame, apenas exalte o meu nome, para que o meu nome seja glorificado, para que o meu nome seja exaltado. Eu te faço passar por lutas, para que você não desista, para que você seja persistente, para que você jamais esqueça de quem eu sou na tua vida, para que você jamais esqueça de da onde eu te tirei e da onde eu te coloquei, da onde eu te tirei e aonde eu vou te colocar. E aí o Senhor nos pede para clamar, e o Senhor vem com o seu livramento, e Ele batalha por nós, e Ele luta por nós. Lá no versículo 14 de Êxodo 14, o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor lutará por nós, Ele só nos pede para ficarmos calmos. Ele só nos pede para que a gente não desista, que no meio do caminho nós sejamos persistentes, porque até o final nós vamos ter luta. Até o dia em que Ele vier nos chamar, nós vamos ter luta. Mas Ele só nos pede: fiquem calmos, porque eu vou lutar por vocês, eu vou batalhar por vocês. E existem batalhas, igreja, que são internas. Existem batalhas que é só você e Deus. Existem batalhas que o teu próximo não sabe. Existem batalhas muitas vezes espirituais que você não pode compartilhar com outras pessoas, porque talvez você não sabe se aquela pessoa vai ter uma estrutura para suportar aquilo que muitas vezes você está vivendo. Existem lutas que você tem que lutar contra você, ou que você tem que lutar com você. Aonde você vai vencer elas? Na oração. Aonde você vai vencer elas? No clamor da tua oração, no teu jejum, no teu clamor, no teu quarto, aonde os outros às vezes não vão nem ficar sabendo do que você está passando ou do que você está vivendo. Mas existem batalhas que você tem que travar sozinho, aonde é você que tem que lutar sozinho. E essas batalhas espirituais é você que tem que lutar, porque é contra você, é contra as tuas emoções, é contra a tua carne muitas vezes. E você precisa lutar com isso, aonde você precisa aprender a depender 100% do Pai, aonde você precisa aprender a depender dEle, porque é Ele que vai trazer calma, é Ele que vai trazer a calma para o teu coração, a
para o teu coração, e é Ele que vai guerrear a batalha por ti. E o Senhor nos diz também: para esse povo, a autoridade espiritual. A autoridade espiritual. Em Lucas 10:19 nos fala sobre a autoridade. Eis que darei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vai causar dano para você. O Senhor deu autoridade para vocês, para pisar sobre serpentes e escorpiões. O Senhor deu autoridade para nós, para que nós pudéssemos colocar o inimigo por terra através do nosso clamor e da nossa oração, não por palavras, não por atitudes, não por aquilo que pensamos, não por aquilo que agimos, porque às vezes a carne quer agir, mas o Senhor nos diz que não é pela carne, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito, é pelo clamor que nós vamos ganhar as batalhas espirituais. E quando a tua mente tentar te paralisar, quando o teu medo tentar te paralisar, quando a doença vier, quando muitas vezes a vontade de não vir à igreja vier, ergue a tua autoridade espiritual, repreende o que está na tua mente e diz: arreda-te de mim. Arreda-te de mim, mesmo sem forças, eu vou. Mesmo sem forças, eu vou, porque eu tenho certeza que eu não saio dali sem a minha cura. Eu não saio dali sem estar liberto, sem ser 100% liberto. Eu não saio dali sem ter a certeza de que o Senhor me livrará dos meus inimigos e de que o Senhor vai vencer essa batalha por mim. Muitas vezes não tem saída, mas o Senhor muitas vezes vai endurecer corações de pessoas, para que você seja persistente, para que você não desista, para que você persista até o fim, para que então, volta no 17 lá, serei glorificado, para que Ele seja glorificado. Ele pode endurecer corações de pessoas, mas no final, tudo isso é para que o nome dEle seja glorificado através da tua vida, através da tua persistência, através do teu clamor, através da tua luta, através daquilo que você vai fazer. Glorifica o nome dEle, porque Ele vai te dar a vitória, mesmo passando por situações difíceis, mesmo o inimigo tentando te derrubar, o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Lá no versículo 17, 18 e 19, coloca adiante a nós, por favor. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. Sabe o que está dizendo aqui? Que quando o anjo do Senhor está indo na tua frente, mas o teu inimigo está aqui, te esfaqueando pelas costas, te caluniando pelas costas, Deus tira o anjo que está aqui na frente e coloca atrás de ti, porque Ele vai guerrear por ti, para que o nome dEle seja glorificado e exaltado através da tua vida. É para que Ele seja exaltado em todo o tempo e para que todos saibam quem é o teu Deus. Quem é o teu Deus? Porque muitas vezes nos humilham, nos rejeitam,
rejeitam e dizem: para quê ir na igreja? Para quê? Para quê? Para quê? Tantos dias de culto, 2 vezes por semana, para quê? Mas é para que eles saibam que quando a luta, não é você que vai lutar, não, é o Senhor que vai lutar por você. Que quando vier a luta, o anjo do Senhor que está aqui na tua frente, Deus vai colocar atrás e vai guerrear por ti, para que você saia vencedor, para que o nome dele seja glorificado, para que o Senhor te levante e Ele te coloque no lugar de honra, aonde é o teu lugar, e para que os teus inimigos vejam quem é o teu Deus, e assim, quem sabe, eles se convertam e eles também se quebrantem na presença do Pai. O Senhor luta por nós, por isso nós temos que vencer os obstáculos, clamando. Ele abre o caminho, mesmo muitas vezes humilhado. Ele abre o caminho. Ele abre o caminho para nós. Ele nos diz mais adiante: diga ao povo que marche. Procura para mim aí, Natan. Diga ao povo que marche. Acho que é o 15. O Senhor disse a Moisés: porque você não está clamando a mim, diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que não fiquem murmurando e lamentando. Diga aos filhos de Israel que não tenham medo, que não entrem em pânico, porque eu sou o Deus que os livrará. Diga aos filhos dessa terra hoje que eu sou o Deus, que não desistam, que marchem, que permaneçam firmes, porque eu sou o Senhor que vai livrar vocês de toda a armadilha do inimigo. A única coisa que temos que fazer é clamar, é adorar, é não entrar em pânico quando o desespero tentar vir à nossa mente, é buscar o Senhor e é usar a nossa autoridade, a autoridade que Deus nos deu, para que sejamos persistentes e para que a gente não caia, para que a gente possa derrotar o inimigo que muitas vezes está na frente ou que está atrás tentando nos destruir. Mas diga ao povo que marche, que marche. E se você seguir lendo a história, Deus abriu o mar, Ele abriu o mar e Ele endureceu o coração de Faraó cada vez mais, e o povo de Israel começou a marchar. E eles foram glorificando, eles foram marchando, passando por aquele mar, algo que era impossível aos olhos humanos, impossível aos olhos naturais. E o povo foi passando, e quando o último filho de Israel, o último filho de Deus passou, Deus fechou aquele mar, e todos, inclusive o faraó, morreram naquele dia. E depois encontraram aqueles corpos boiando naquele mar, para que todos soubessem quem era Deus, para que todos glorificassem ao nome de Deus, para que o faraó soubesse quem era o Senhor Deus. E é por isso que nós não podemos desistir. Quando o Senhor nos diz: marcha, marcha, não desista, não desista, eu sou contigo, eu sou contigo, eu te livrei de tantas e vou te livrar dessa também. Clame ao Senhor, chorando muitas vezes, muitas vezes prostrado, muitas vezes sem condições de caminhar, mas clame ao Senhor. Não desista de buscar ao Pai, não desista de estar em comunhão, em buscando esse renovo do Espírito Santo, para que o Senhor possa te honrar.
e para que o nome dele seja exaltado diante de todos os teus inimigos. Amém? Te coloca de pé nessa noite. Coloca as mãos no teu coração. Pede para o Espírito Santo ir falando contigo. Pai, no nome santo de Jesus, nós colocamos, Pai, cada vida que está aqui, cada vida, Pai, que está em casa nas tuas mãos. Nos derramamos, Pai, na tua presença nesse momento, te pedindo, Senhor, vem, Pai, com a tua provisão. Tira de nós, Pai, todo medo, todo pânico, Pai, tudo aquilo, Pai amado, que muitas vezes quer dominar as nossas emoções, a nossa mente, tudo aquilo que muitas vezes quer paralisar os teus filhos, Pai. Tira, Senhor, arranca de dentro de nós, coloca dentro dos teus filhos, ó Pai, um coração ousado, um coração cheio de amor, um coração, Pai, renovado, Pai, na tua presença, Deus. Renova, Pai, renova o teu espírito, Senhor, renova o teu espírito, Pai, nos teus filhos, renova o teu espírito, Pai, e vem com a tua provisão sobre cada casa, cada lar, cada filho. Acampa, Pai, os teus anjos ao redor de cada um que te busca, de cada um que te teme, de cada um, Pai amado, que veio buscar a tua presença nesse lugar, para que o teu nome, Senhor, seja sempre glorificado e exaltado, no nome de Jesus. Amém.